Pessoal, vamos então para a nossa segunda aula de Word, tá bom? Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre edição de textos, prática de digitação. E, bom, eu vou mandar dois exercícios, ambos é só fazer a digitação do texto, tá bom? Aqui eu não vou mostrar digitando, né? Senão a gente só vai perder tempo de vídeo. Então, eu só vou mostrar a parte da formatação. Aí podem digitar o texto dos esquilos e o outro do Sol e da Lua, tá bom? Para digitar e formatar os dois esquilos é bem simples. Com o texto todo digitado, né, deixa a formatação para fazer por último. O título está pedindo tamanho 24, fonte Broadway, negrito com borda inferior. Meu Word pode estar um pouquinho diferente hoje que eu atualizei para uma outra versão, tá? Mas o princípio é o mesmo. Seleciono o título, tamanho 24, centralizado, tá? Coloquem centralizado no mesmo método que está ali. Procurem a fonte Broadway, negrito. E com borda inferior, a gente vem aqui na bordinha, setinha do lado, e acha a borda inferior. Pronto. O texto tem que estar em duas colunas, tá? Então vamos selecionar todo o texto. Antes disso, a gente tem aqui o tamanho da fonte é 11, né? Então, abaixa um pouquinho. Fonte é Palatino Linotype, né? E alinhamento é justificado, a quarta opção aqui do texto, tá? E agora vamos colocar o texto em colunas. A gente vai aqui em Layout, tá bom? Colunas, tá vendo? Seleciona a opção 2. E agora precisamos de duas imagens dos esquilos, né? Então eu vou salvar duas imagens qualquer, podem pegar no Google mesmo, né? Por exemplo, tem essa daqui, botão direito, salvar a imagem como, ou guardar a imagem como, esquilo 1. Não esqueçam de olhar para onde estão salvando, no caso aqui eu vou salvar na área de trabalho. E, bom, tem outra aqui, esquilo 2. Nossa, bem que essas imagens mesmo que eu utilizei. Caso esse aqui seria o esquilo 1, né? Mas não tem problema. Então vou lá no meu Word de novo agora. E vamos inserir as imagens, né? Então eu vou inserir por aqui mesmo. Guia inserir, imagem, imagem do computador, tá? Vamos lá na área de trabalho. E vamos inserir a imagem do esquilo. Inserir, eu escolhi algum dos efeitos aqui, tá bom? Para a imagem. Por exemplo, lá eu escolhi o da fotografia, né? Só que a imagem fica travada. Eu não consigo mover ela livremente. Ou aqui ele deixa. Se bem que a coluna fica um pouco mais fácil. Se não, posso clicar com o botão direito, quebra automática de texto, atravessa. Fica mais fácil de posicionar e a imagem fica mais livre para mover, tá bom? Às vezes ela fica meio travada. Aqui nessa versão do Office até que não estava tanto. Então, não precisa ser exatamente na mesma posição, mas você pode olhar mais ou menos como está o texto. Ó. A imagem está antes do parágrafo do tamanho, o tamanho deste animal é variável. E agora vamos inserir outra imagem com o mesmo efeito. Guia inserir, imagem, outro esquilinho, botão direito, quebra de texto automática através e coloca o efeito ali, né? Vou ver. Esse aqui ficou bem no finalzinho. Ok. Só que o nosso aqui ele ficou um pouquinho. O texto ficou um pouquinho para fora, né? Para arrumar isso, a gente pode ir em Layout. Eu não exigi de colocar margem estreita, mas pode colocar. Tá vendo? A gente ganhou mais espaço aqui na folha, tá bom? Então a gente vai usar margem estreita para esse exercício aqui. Agora, coube todo o nosso conteúdo em uma folha só, tá bom? Deixa eu ver se eu vou ter que inserir a borda de novo.
Assim mesmo. Então pronto, pessoal, tá certinho, tá? Se quiserem fazer antes de começar o texto já com a borda estreita, o que que acontece? A margem estreita. A margem convencional ela ocupa muito da nossa folha. Então com a margem estreita eu consegui ganhar um pouquinho de espaço, tá, para digitar. Então é só ir na guia layout ou layout de página, pode estar um pouquinho diferente. Em margens e selecione estreita, tá bom? Se for o caso, se necessário. No caso eu só fiz isso para colunas até, tá vendo? Só quando eu estava nas colunas. E depois é só ir lá no arquivo e salvar como, tá bom? Aí podem me enviar pelo e-mail mesmo do nicolasmarcos@gmail.com. E o outro documento de texto, esse aqui do Sol e da Lua, tá? Para esse, o título vai ser a fonte Aharone, tamanho 24, centralizado com sombra. Então vamos lá. Aharone. É Aharone mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou é Aharone? Eu acho que nesse outro aqui não tem essa fonte. É, aqui não tem. Pessoal, se não tiver essa fonte, pode usar alguma outra, tá? Só coloca uma fonte diferente da padrão. Pode ser qualquer uma outra. Alguma do seu gosto e que fique bem legível, tá bom? Não tem problema. Vou colocar essa daqui. Em negrito. Tamanho 24. Tá bom? Centralizado. E aqui a gente tem os efeitos de texto. Eu quero uma sombra, né? Então vou colocar uma sombra aqui. Legal. O de baixo usa a mesma fonte que você usou em cima, tamanho 9, centralizado com cor cinza. Então vamos lá. Centralizado, tamanho 9. A fonte que eu usei lá em cima foi a Arial Rounded. E a cor cinza, né? Tarjinha do A aqui, colorido. Uma cor cinza. Tá. Agora, vamos lá. Agora precisamos inserir figuras aí no texto, tá bom? Vamos lá então. Vamos no inserir, tá bom? Formas, fazer formas, né? Eu falei figuras. Primeiro vamos procurar a forminha aqui do sol, onde tem o solzinho aqui, ó. E vamos fazer o desenho de um sol, tá vendo? Vamos colocar o texto um pouquinho para baixo. E aqui vamos fazer agora o desenho de uma lua também, né? Então, inserir formas. Tem uma lua aqui também. Pronto. Se eu segurar Ctrl não, Shift, aquela tecla da setinha, ele evita que eu faça a distorção da figura, tá vendo? Ele sempre aumenta proporcional. Ah, eu quero as duas do mesmo tamanho. Com a forma selecionada, se eu clicar aqui, ó, 3 centímetros. 3 centímetros também. Pronto. E como eu faço para formatar ela? Ah, eu quero trocar a cor da lua, né? No preenchimento de forma, eu consigo colocar uma cor cinza aqui. Ah, mas eu quero sem contorno de forma. Tem como tirar esse azul, que não tá legal? Opção aqui, sem contorno, em contorno de forma. E se eu quiser colocar um brilho na lua, dá para colocar? Efeitos de forma, brilho, e seleciono um brilho aqui, ó. Tem até os cinzas mesmo, né? Só que para esse brilho ficar melhor, acho que eu vou ter que colocar um contorno, ó. Melhor. Pronto. No sol a mesma coisa, preenchimento de forma, posso colocar aí um tom de amarelo, né? Contorno de forma eu posso colocar aí um alaranjado. E depois aqui posso colocar um efeito de brilho, né? Legal, fiz o meu sol e minha lua aqui então. Quero deixar um pouquinho mais perto do outro. Ok. Para o meu texto, o texto é da fonte Arial tamanho 12, alinhamento justificado e remover espaçamento. Então, seleciono o texto todo,
tá bom? Alinhamento justificado. Aqui é o espaçamento entre linhas e parágrafo. No caso, o meu eu já removi. Se aqui tiver com remover espaçamento depois de parágrafo, é só remover, tá bom? O meu já está sem. E fonte Arial, né? Não conferi ainda. Arial. Não, só Arial. Eu tô com outra gravada aqui, né? Vamos ver, fonte Arial, tamanho 12. Ok. Das formas, aqui ele está pedindo para deixar com 5x5 e a lua com 5x2,5. Então vamos lá. Ó. Cliquei no solzinho, vamos lá em formatar lá em cima. É para deixar ele com 5x5. E a lua vai ficar com 5 de altura por 2,5 de largura, né? Ela não vai ficar tão larga para não ficar desproporcional. Vou dar mais um Enter aqui. Opa, não deu. Aí é só ajeitar as figuras aqui no meio, tá bom? Para evitar delas ficarem no texto. Prontinho, então digitaram, só fazer esse alinhamento, tá bom? Arrume conforme as especificações, obedeça as opções de formatação e pronto. Está aqui o nosso segundo texto pronto, tá bom? Não tem mistério. Isso daqui a gente aprendeu um pouquinho de formatação e a trabalhar com formas também, tá bom? Pode salvar também e enviar para o meu e-mail. Pessoal, a aula de hoje é só isso. Até a próxima.